tô a fim de dar uma nerdada aí sobre Bitcoin, Banco Central, Fed, esse tipo de coisa aí por, sei lá, uns 15, 20 minutos. Vocês estão nessa vibe também? Roda a vinheta. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, meu nome é Caio. Esse é um canal de viés austro-libertário, eu falo sobre economia, filosofia, política e ética por essa perspectiva. No vídeo de hoje eu quero falar sobre a queda que o Bitcoin teve nos últimos dias. Já retomou de certa forma, mas teve uma grande queda. Hoje está na casa dos 69 mil, mas chegou a bater 61 mil reais. Para aquela galera que fala que Bitcoin vai acabar, continuam falando, né? Então é aquele cara gritando contra um moinho de vento e falando, não, a força do meu grito vai fazer o moinho de vento parar. E o moinho de vento continua. Boa sorte. Então, vamos falar sobre como que o Banco Central japonês influenciou nessa queda. Teve também um cara lá que saiu vendendo um monte de Bitcoin numa exchange também, que deu problema, mas não foi, de maneira geral, a maior causa daquilo. Foi só simplesmente alguém operando o mercado e tendo uma perda de 4 bilhões de dólares. E muito provavelmente esse cara fez isso para poder ter um lucro maior no futuro, porque quando você vende uma grande quantidade de Bitcoin, você gera uma pressão para baixo, então ele pode ter entrado comprando uma grande quantidade de Bitcoin ao invés de comprar 69. Ele comprou a 61 e depois, quando chegou a 69, ele pode ter simplesmente holdado para poder vender futuramente. Enfim, isso pode ter acontecido. Existe formas de alguém perder 4 bilhões de dólares e ainda sair ganhando, tá? Gente que opera mercado consegue fazer esse tipo de coisa, principalmente se for uma pessoa que tiver um grande capital, né? Algum bilionário, alguma coisa. Então isso aconteceu. Mas o que eu quero colocar aqui, de mais importante, é basicamente falar sobre a situação econômica do Japão. Tem uma piada dentro do meio dos economistas que eles falam que existem 4 tipos de economia. As desenvolvidas, as em desenvolvimento, Argentina e Japão. Tentar explicar a economia japonesa é uma coisa complexa. Eu vou deixar na descrição aqui um link de uma aula do Hélio Beltrão, sim, o Hélio Beltrão, do presidente do Instituto Mises Brasil, que ele fala sobre a economia japonesa no Mises Summer School, tá? De maneira geral, se vocês quiserem pegar bastante coisa sobre escola austríaca, assim, ignora a pessoa, o que ele fez, tá? Mas o Hélio é muito bom em explicar essas coisas. Tem aulas do Mises Summer School que são muito boas. Eu vou deixá-las aqui na descrição para vocês acompanharem. Então, dê uma olhada lá. De maneira geral, assim, é muito interessante você notar como o Banco Central japonês é completamente insano. Em 2016, eles entraram com uma política que era para manter a curva de juros dele num certo patamar. O que isso quer dizer? Nós não queremos que a curva de juros ultrapasse esse patamar. Digamos que seja 10%. Vou dar um exemplo. Não é muito menos, que o Japão tem insanidade de juros negativos. Mas vamos dar um exemplo, que seja 10%. Pô, mas a pressão do inflacionário está fazendo os juros ir para 12%. Não, então a gente vai fazer o seguinte. O governo japonês vai fazer o seguinte, o Banco Central japonês. O BOJ, né, como é chamado, Bank of Japan. Vamos imprimir moeda, não importa a quantidade, mas vamos imprimir moeda até esse ponto em que tá pressão para 12, desce para 10. E isso era, nas palavras do Banco Central japonês, indefinidamente. Ou seja, na prática, o Japão estava basicamente imprimindo moeda a rodo para basicamente você ter uma completa destruição do ien. Lógico, isso basicamente não significa que a moeda japonesa vai ser desvalorizada. Teve uma desvalorização. Os preços no Japão, de maneira geral, eles são bem caros, tá? Em valores monetários, no sentido de que você, sei lá, paga 10 mil ienes por uma passagem de trem, por exemplo, alguma coisa assim. Vou dar um exemplo, mas são valores mais altos, não é tipo aqui, sei lá, vou pegar uma passagem de ônibus, paga 5 reais, 6 reais, dependendo do lugar. Lá não, você paga tipo uns 10, 20, entendeu? Então tem essa questão monetária, porque o Japão imprime muito dinheiro. Eles vêm adotando isso desde a década de 80, então o Japão é um perfeito exemplo do que acontece quando você adota políticas burras, porque eles entraram numa coisa que é chamada de stagflation, que é basicamente quando a economia está estagnada, ou seja, ela não cresce nem desce, e ao mesmo tempo você tem uma inflação. O Japão ele vem nesse período de stagflation desde aquela época, então gradativamente o poder de compra do ien vem sendo diluído por causa dessas políticas malucas do Banco Central japonês ao longo das décadas,
e também ele vem imprimindo quantidades pornográficas de dinheiro. E assim, quando um país imprime muito dinheiro, uma determinada moeda, isso significa que, para quem investe, quem está querendo pegar crédito, ele pode pegar esse crédito em ien, fazer um hedge de câmbio, ou seja, trocar uma moeda para outra moeda, por exemplo, sei lá, eu quero investir na Europa, então eu vou pegar um empréstimo em ien, por quê? Porque tem muito ien, o ien tá barato, os juros do ien tá barato, vou alocar esse dinheiro pego em euro e vou investir em algum país europeu, em euro. Ou o cara pode pegar esse dinheiro do ien, investir em dólar, comprar dólar e investir em dólar, investir em alguma coisa. Então, basicamente significa que o ien ele acaba sendo uma grande fonte de dinheiro barato para alimentar bolhas em qualquer lugar, de maneira geral. Tanto que é bem interessante você notar que, enquanto todos os países durante a era lá do grande evento de 2020, né, o YouTube não encrenca com o nome do evento, mas enfim, vocês sabem o que eu estou falando, basicamente países imprimiam quantidades colossais de dinheiro e soltavam déficits colossais. O Japão foi só tipo, o gráfico estava aqui, ele foi um pouquinho mais para baixo aqui, porque eles já faziam isso. Então na prática é como se o Japão vivesse constantemente numa espécie de enfrentamento ao grande evento de 2020. Então nunca fundamentalmente mudou alguma coisa, só simplesmente eles mantiveram o que eles já faziam, que é uma completa insanidade. Como que eles poderiam fazer para poder recuperar as contas? Bom, o que está acontecendo no Japão? De maneira geral, países asiáticos, né, eles estão com esse problema, principalmente a China, tem tido esse problema que é uma baixa natalidade. A China por outros motivos, tá? Que é tipo, é uma ditadura, as pessoas têm menos incentivo para ter filhos e também tem uma política de que você só pode ter um único filho. E geralmente isso leva a basicamente um genocídio de mulheres, porque as pessoas preferem ter um filho homem, então elas abortam, matam os filhos que não são homens, no caso mulheres. Então é uma coisa bizarra, cruel da China, mas enfim, é o que acontece. Você tem uma ditadura, uma distopia, acaba acontecendo esse tipo de coisa. E isso está gerando uma pressão neles, porque está faltando gente, basicamente, para pagar imposto, por sustentar a ditadura chinesa. Então, eventualmente a ditadura chinesa vai acabar caindo. Não estou dizendo que vai cair amanhã, mas isso pode ser uma coisa que vai acontecer. O governo chinês já está estudando reverter essa política, porque não dá para sustentar. Então, talvez aí eles chutem a lata para frente aí, por mais uns 50 anos, aí, infelizmente, e o povo chinês continue escravizado. Mas falando do povo japonês, o que está acontecendo é que assim, eles também são escravos de um estado fascista, absolutista, basicamente, porque o Japão é uma ditadura bizarra, você não pode nem ter arma branca lá, é proibido. Tudo bem que o Japão tem baixos índices de criminalidade, porque eles são muito fechados culturalmente, então eles também têm políticas de imigração bem estritas, então não dá pra qualquer um, restritas na verdade, né? Não dá pra qualquer um entrar lá. Só que lá também tem tido um problema com baixa geração de filhos, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos. E como a expectativa de vida no Japão é uma das mais altas do mundo, então os japoneses vivem muito, quando um japonês se aposenta, ele fica vivo ainda, economicamente inativo, durante muitos anos. Então ele vai ser, vamos colocar assim, um peso, entre aspas, para o Estado, que vai ter que pagar a aposentadoria que o Estado prometeu que ia pagar para aquele indivíduo. Então tem que pagar. Só que para isso você precisa de uma economia que constantemente abasteça de novos indivíduos que estejam pagando imposto para poder sustentar os que já estão aposentados. E isso não vem acontecendo. Como a média de idade do Japão vem aumentando e a população economicamente ativa, que ali é entre os 21 até mais ou menos uns 40 anos, por aí, 40, 50 anos mais ou menos, que depois a galera já começa a aposentar, essa população está diminuindo. E não só no Japão, em vários países do mundo, essa faixa de gente tem diminuído. E aí o que está acontecendo? Você tem problemas de aumento de pensões, de gente para ser paga por pensão, e uma diminuição de entrada de dinheiro para poder pagar essas pensões em primeiro lugar. Então isso gera um déficit na previdência deles, em qualquer lugar do mundo, no nosso também. É simplesmente uma questão de contabilidade. Você tem mais dinheiro para poder pagar, mais dívidas acumuladas, e você tem menos dinheiro entrando para poder pagar as dívidas que você acumulou em primeiro lugar. Então aí não é uma discussão ideológica política, é só simplesmente contabilidade básica. O seu passivo aumenta e o seu
o seu ativo está diminuindo. Eu acho que eu não preciso explicar o que isso vai dar, né? Se uma empresa está com isso, ela quebra. Então, eventualmente, essa bolha de pensões pode acabar causando a quebra de muitos estados. E junta isso no Japão o fato de que há uma certa desarmonia na sociedade em que as pessoas não estão casando ou se casam não têm tantos filhos, então é um problema. Uma forma que o Japão poderia resolver isso seria aceitar novos imigrantes, mas como eu disse, o país é muito restrito em relação a novos imigrantes, só pode entrar se você tiver descendência japonesa, e ainda assim é bem complexo, então não é muito fácil. Eu acho uma pena, porque o Japão é um país muito bonito, mas tem todas essas restrições. Assim, para turismo você pode ir lá de boa, é bem tranquilo até. Agora, para morar, conseguir visto de trabalho, visto de permanência, boa sorte. Então, é complicado. Aí, outro fator também que eles poderiam fazer para poder melhorar a situação do país seria, cara, um pouco do que o Milei tá fazendo na Argentina, que é tipo cortar gasto. Cortar gasto com, sei lá, exército, cortar gasto com previdência também, mas aí, né, não dá porque você... Como é que fica? Você pega um japonês ali de 60 anos que está aposentado e fala, ó, a gente roubou você a vida inteira, que a gente é uma gangue de psicopata, ladrão, assassino, a gente roubou você a vida inteira, e a gente falou pra você que você pode ficar tranquilo, que a gente vai roubar outros trouxas pra poder te pagar. Então, mas a gente decidiu agora que a gente não vai mais te pagar, não. Isso não é muito popular politicamente. Mas é o que teria que ser feito. Ou, sei lá, cortar todo o sistema de saúde do país. Tem que ser gasto, corte de gasto nesse nível. Nos Estados Unidos é basicamente a mesma coisa. A dívida americana ela vem aumentando constantemente, de tipo trilhões. É como se hoje em dia tivesse cada americano, se você dividir a quantidade de dívida dos Estados Unidos por cada cabeça dos Estados Unidos, acho que dá mais ou menos, cada americano tem 10, já nasce com 10k de dívida. Então é uma quantidade de dívida bem grande, na verdade. E aí também, como é que os Estados Unidos vai resolver esse problema? Bom, sei lá, tipo, vamos cortar gastos do governo tipo de maneira brutal, tipo, vamos equilibrar as contas do governo americano? Qual que seria a ordem de magnitude de corte de gastos que eles precisariam? Tipo, sei lá, cortar 100% do financiamento do exército e 100% dos healthcare insurance, que é tipo os programas de SUS deles lá, o healthcare, Medicare. Começa a ficar mais ou menos balanceado, tá? Pra vocês entenderem. É tipo como se o governo americano tivesse que falar, vamos balancear nossas contas. Da onde que a gente vai cortar? Que tal a gente, tipo, cortar aquele bando de psicopata fardado assassino que fica pelo mundo explodindo pessoas por aí? Teria que ser nesse nível. Teria que ser, tipo, vamos cortar o orçamento 100% daqueles assassinos psicopatas fardados que ficam assassinando pessoas pelo mundo. Também chamado de exército americano. Então, teria que ser nesse nível e depois ainda cortar o SUS dos caras. Vai ser politicamente viável? Bom, democratas e republicanos eles discordam em muitas coisas, mas eles concordam numa coisa muito fundamental, que é tipo, o governo americano precisa comprar bomba para poder explodir pessoas e matar gente ao redor do mundo. Isso é um ponto pacífico entre eles. Quem que eles vão matar, aí eles discordam, porque, por exemplo, os democratas gostariam de bombardear Israel e destruir Israel e apagar Israel do mapa. Já os republicanos gostariam, sei lá, de apagar Afeganistão, Iraque, já tentaram fazer isso e não conseguiram, né? Tomaram uma surra nas duas guerras, então, né? A gente tem essa questão dos americanos e também o que beneficia os Estados Unidos, e eles conseguem fazer insanidade de sair imprimindo moeda à torto e à direito, é que basicamente o fato deles terem a moeda de reserva global ajuda bastante. Ajuda bastante porque, como eu coloquei no começo do vídeo, se você está vendo que o governo japonês está imprimindo uma trolha de ien, significa que uma trolha de ien está disponível barato para poder pegar crédito para poder fazer investimento. Então você pega aquele crédito e você joga no governo americano. Porque, de certa forma, tudo acaba descambando para o governo americano, porque é uma economia, dentre os parâmetros do que a gente tem de sanidade hoje, sã. Porque, de maneira geral, aquilo ali não tem nada de são. Mas ainda é o país mais rico do mundo, mais estável, enfim. As pessoas ainda acreditam que aquilo ali vai funcionar, mas honestamente a dívida americana, para mim, já é impagável. A dívida japonesa ela está em 260% do PIB do país. Então, pra vocês entenderem, é como se, tipo assim, se pegasse toda a produção de riqueza do país, você pega 2 anos, que seriam 12 meses, mais 12 meses, ou seja, mais 30, seriam 24 meses, 2 anos, e aí você pega 60% de um ano, que seria o equivalente a
12 meses, então daria 12, 24, 36, 48, 60, 72, 7 meses e 20 dias, mais ou menos. Então, é como se, tipo assim, o governo japonês precisasse parar de fazer qualquer coisa por 2 anos, 7 meses e 20 dias, mais ou menos, tá? E pagar a dívida do país. Então, tipo, digamos que eles decidiram fazer isso em janeiro de 2025. Então, até 2027 vai ser para pagar a dívida. Aí você coloca mais 7 meses na frente. Então, mais ou menos ali pro dia 20, 25 de agosto, o governo japonês pagou a dívida deles. Só pra vocês terem uma noção do tamanho da dívida. Obviamente é uma dívida impagável. Essa bolha do Fiat, né? Essa bolha das grandes impressões de moeda, essas coisas, ela vai acabar estourando e é o que vai acabar, em última análise, quebrando os estados, né? É isso que vai causar o fim dos governos. Mas, de novo, isso vai demorar ainda, infelizmente. E aí é que entra o nosso último personagem aqui do vídeo, que é o Bitcoin. Porque o Bitcoin ele nasceu para exatamente resolver esse problema. Tem aquela famosa questão que no primeiro bloco do Bitcoin tem uma matéria sobre um banco sendo salvo pelo governo americano, que era too big to fail, que é basicamente quando o governo americano admite, fala, esse banco se quebrar vai dar uma puta merda, então vamos salvar ele porque se quebrar vai dar uma puta merda, inclusive pra gente, uma puta merda é politicamente inconveniente, então temos um problema aqui, vamos salvar nossos amigos banqueiros. Cara, isso nada mais é do que fascismo. E uma coisa que é interessante é como o fascismo ele virou a ideologia totalitária vitoriosa da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela foi um grande conglomerado de ideologias fascistas, de líderes fascistas de maneira geral, fascistas, comunistas e a turma do bigodinho, disputando para ver quem seria o psicopata totalitário que ia governar a história. O Hitler e o Stalin se aliaram, né? Então, no começo da guerra, para poder tentar derrotar os fascistas yankees e os fascistas britânicos. Sim, Winston Churchill era um fascista. O Franklin Delano Roosevelt, meu Deus do céu, aquele cara era a epítome do fascismo. No final do ano vai ter o vídeo sobre a crise de 29 e vocês vão entender sobre por que esse cara era tipo um completo lunático fascista. E você tem essas brigas. E quem ganhou a guerra foi o modelo fascista americano e britânico, de maneira geral. Então você tem hoje em dia o governo, as pessoas achando perfeitamente normal que o governo salve um banco. Por quê? Porque aquele banco é parceiro da gente, cara. Se quebrar, fudeu, entendeu? Então o fascismo foi o grande vencedor do século passado. E o Bitcoin ele é uma resposta a isso. É uma resposta a esse totalitarismo monetário de o governo controlar o dinheiro, o governo controlar a quantidade de moeda que ele pode imprimir. Por exemplo, só no Brasil no ano passado, a base monetária subiu 25%. O Bolsonaro, durante os grandes eventos de 2020, ele imprimiu, em questão de meses, mais moeda do que em toda a história do Plano Real. Isso significa que desde 2020 você vem empobrecendo mês a mês, dia a dia, hora a hora. É só você ver. Deixa aí nos comentários, você que está assistindo esse vídeo. Quanto que você pagava no quilo do arroz, 5 quilos de arroz, vamos pegar o saco padrão, 5 quilos de arroz no governo do ódio e quanto você paga no governo do amor? Deixa aí, sei lá, faz uma relação, tipo arroz, feijão e frango e carne, 4 coisas básicas, assim. Deixa nos comentários, você que está assistindo esse vídeo, marca esse tempo do vídeo e coloca aí, deixa seu comentário para agregar. Ah, mas isso é culpa do Lula? Sim, também é. Ah, é culpa do Bolsonaro? Sim, também é. Porque ele também imprimiu moeda. Então você percebe que essa ideia de imprimir moeda, de imprimir dinheiro, ela não tem lado político. Ah, não é o cara de esquerda, o cara de direita. Não, é tudo retardado, demente, degenerado e vai imprimir moeda mesmo. Isso é do político mesmo. Ele vai imprimir moeda porque é benéfico para ele. Acaba sendo benéfico para ele, para os amigos que são os cantilionários, que é os caras que se beneficiam do efeito Cantillon. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist da leitura comentada do livro dos proto-austríacos a Menger, que eu fiz há um tempo atrás, que é bastante recomendável, porque se conecta com a leitura comentada que eu estou fazendo no momento da gravação desse vídeo, que é o Ação, Tempo e Conhecimento. Se você não quiser ver a leitura comentada inteira, eu vou deixar a playlist aqui inteira mesmo assim, e você vai especificadamente no capítulo sobre Richard Cantillon, que lá tem mais explicação sobre o efeito Cantillon. Não vou entrar muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito mais longo do que eu espero. Mas, resumidamente, esses caras são os cantilionários porque eles recebem o dinheiro impresso do Estado primeiro. Então, todo mundo sofre com a depreciação monetária, menos eles, porque eles recebem um novo dinheiro primeiro. É esses caras de banco.
Que, por exemplo, o governo imprime dinheiro e eles vão lá e pegam o dinheiro, enfim, é essa galera. É esses caras que são uns bandidos que ajudam a financiar o governo. E o Bitcoin e ele nasceu como uma resposta para isso. Então a galera fala assim, Caio, compra Bitcoin? Cara, pra mim o Bitcoin funciona assim. O Bitcoin caiu. Compra porque é liquidação. Pô, o Bitcoin subiu. Compra logo antes que suba mais. Então não tem um cenário que você vai vender Bitcoin. O Bitcoin, ele é a sua forma de independência monetária. É a sua forma de você combater o sistema do Estado. Por exemplo, como eu falei lá no vídeo do Peter, para quem viu o Peter, o Ginofacho lá, eu vou deixar ele aqui também na descrição para vocês verem, para quem não viu, é a forma de você se defender do sistema ginofascista. De que, tipo, eu tenho que pagar a pensão pro filho do Ricardão. Não, se você tiver Bitcoin, você não precisa. Entendeu? Tô dizendo pra você comprar Bitcoin? Tô dizendo pra você estudar Bitcoin, entender o que é Bitcoin, e depois, se você achar que isso é uma boa decisão para você, comprar. Isso não é uma dica de investimento. Eu apenas compro Bitcoin, sou entusiasta do Bitcoin por motivos puramente ideológicos. Eu sou um libertário e acredito firmemente que o Bitcoin é a solução para vários desses problemas que eu apontei ao longo do vídeo. Porque no fundo, para quem está investido no Fiat, para quem está com Fiat Currency na mão, que são as moedas fiduciárias, real, euro, dólar, essas bosta aí, cara, o teu dinheiro vai desvalorizar ao longo dos anos. O Bitcoin está se valorizando ao longo dos anos. Ano passado, o Bitcoin chegou a bater, acho que 16 mil dólares, alguma coisa assim. Eu lembro que eu fui olhar o registro que eu fiz do quanto que eu tinha de Bitcoin na época, que eu vendi para poder ir para São Carlos, o evento que eu fui no ano passado. Eu tinha comprado Bitcoin a 16 mil dólares. Então, tipo, eu vendi a quantidade que eu tinha estava 16 mil dólares. Tipo, se eu tivesse rodado para hoje, tipo, tá 70. Então, seria insano o ganho que eu teria. Mas é para isso que serve, entendeu? É para você ir aumentando os seus gastos os seus ganhos, né, de maneira exponencial, porque, cara, o Bitcoin vai subir, assim, a gente não tá nem no halving ainda. Ainda tá chegando, ainda tem o fator do halving, que vai tornar o Bitcoin mais escasso, consequentemente, os Bitcoins que tem atualmente vão se tornar mais valiosos. Então, tudo isso, ele se conecta nessa questão. Os governos imprimem moeda, você fica mais pobre, os cantilionários ficam mais ricos, eles incentivam o governo a imprimir mais moeda, e esse ciclo, ele se fecha. E quem sempre se ferra dentro desse ciclo é a galera que tem Fiat Currency na mão. A galera que tem Bitcoin só olha pra isso e fala, beleza, continua comprando, continua rodando. Também não adianta você ser mão de alface, né, campeão? Não adianta você, eu vou comprar Bitcoin a 70 mil dólares, beleza. Puta, deu um sustinho ali, o Bitcoin caiu pra 61, 50. Puta, vou vender. Parabéns, você comprou na alta e vendeu na baixa, tá certinho. Bitcoin, cara, não é um bagulho pra você comprar e vender, não é um bagulho pra você ficar bilionário, fazer dinheiro. O Bitcoin é pra você defender seu patrimônio do sistema, desse fascismo econômico maluco que a gente vive hoje em dia, de que governos imprimem a quantidade de moeda que eles quiserem, como é o caso do Japão em 2016, que eles basicamente tentaram manter a curva de juros e depois simplesmente falaram, quer saber, foda-se, perdemos. Porque eventualmente é assim, né? Quando você tenta discutir com a realidade se impõe, né? Então o governo japonês abandonou essa política de curva de juros que eu estava comentando no começo do vídeo, tá? Eles não estão mais fazendo isso, só basicamente estão deixando o juro subir porque eles precisam deixar o juro subir, porque senão ninguém investe no Japão, se ninguém investe no Japão, eles não conseguem pagar a aposentadoria, não conseguem pagar essas coisas, não conseguem pagar as coisas que o país precisa e basicamente eles quebram. Então é uma forma disso. E assim, o Bitcoin ele resolve até o problema de dívida, né, de país. Porque, por exemplo, você pega o Bukele lá, um maluco lá de El Salvador. Eu não gosto daquele cara, tá? Por mais que ele tenha feito coisas boas e tal, eu não gosto da ideia de que governos estejam com a ideia, tipo assim, vamos comprar mais Bitcoin. Porque, na prática, você tá pegando o Bitcoin e colocando na mão de sociopatas malucos degenerados, que são políticos. Mas ele ganhou a eleição, vai ficar mais um tempo. Beleza, mas ele vai ficar para sempre no poder? Não vai. Uma hora ele vai perder. E aí, tipo, sei lá, você vai ter um psicopata de esquerda com um monte de Bitcoin. Se bem que assim, se for um psicopata de esquerda, ele vai querer fazer um monte de welfare, um monte de merda do tipo. Então provavelmente ele vai acabar torrando os Bitcoin, o que vai jogar o Bitcoin pra baixo. E de novo, como eu falei, o Bitcoin baixou, bora comprar aquela liquidação. Então, talvez acabe acontecendo, isso não acabe se sustentando, mas uma das coisas que o cara fez foi tipo assim, ele pegou o dinheiro do país, a reserva do país, colocou em Bitcoin e tipo, El Salvador explodiu de riqueza, porque né, o Bitcoin subiu de preço. Então, é uma forma também, sei lá, de repente o governo americano simplesmente bitcoinizar a dívida deles
em 3 anos, talvez 4 anos, eles já não tem mais, eles saem de uma dívida absurda para tipo um superávit absurdo. Então, o Bitcoin faz esse tipo de maluquice porque o preço ainda é muito volátil, então ainda não dá para ser usado como moeda. Eu não sou da tese de que o Bitcoin nunca será moeda, não, pelo contrário, eu acredito que ele será moeda eventualmente, mas ele precisa ter uma certa estabilidade. Acredito que quando terminar esse ciclo de halving, quando ele realmente chegar nos 21 milhões de unidades, aí sim a gente vai começar a ver o Bitcoin sendo uma reserva de valor mais estável, né? Hoje em dia, sim, muita gente usa ele para poder ter ganhos financeiros, porque você pode comprar, por exemplo, meu próprio exemplo mesmo, eu poderia ter comprado a quantidade que comprei a 16 mil dólares e vendido a 70, então tipo, eu teria feito uma quantidade 4 vezes, multiplicado o valor que eu investi em 4 vezes em um ano. Que lugar, honestamente, que você consegue pegar, sei lá, R$ 1.000, investir e daqui um ano você ter 4 mil. Então, tipo, Bitcoin tem essas bizarrices, entendeu? Então, por isso que muita gente ainda usa ele como uma forma de ganho de dinheiro e não como moeda. Mas é aquilo. Uma vez que mais Bitcoin for concentrado na mão de mais pessoas, elas vão acabar usando isso como moeda. E até vários lugares já usam, né? A Rússia tem usado quando tomou as sanções lá. A Venezuela usa muito Bitcoin, né? Porque a moeda deles não vale porra nenhuma. Mas enfim. Esse é o vídeo um pouco mais nerd, um pouco mais falando de economia de maneira geral, dando um balanço aí sobre as coisas. Deixe nos comentários se você gosta desse perfil de vídeo, que é um pouco mais longo aí. Acabou ficando com 26 minutos, então ficou um pouquinho maior até do que eu esperava. Se você curtiu o conteúdo do canal e não é inscrito, se inscreva no canal, muito importante. Ajude o canal a bater a próxima meta aí, que agora, finalmente, a próxima meta do canal oficialmente é os 1.000 inscritos. Eu bati 900 inscritos recentemente, tá com 904. E quero anunciar uma coisa aqui, tá? Se você quiser ver um vídeo sobre polícia e justiça numa sociedade libertária, se inscreve no canal, porque quando o canal bater 911 inscritos, vai ter esse vídeo. 911 por causa do código americano de emergência, que é o 911, né? Então vai ter esse vídeo aí. Então se você quiser ver esse vídeo quanto antes, aí depende de você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito. Se você quiser ver esse vídeo logo, se inscreve. Não tem como você se inscrever em 7 contas diferentes, porque tem 904 para 911. Mas se você tiver 7 contas diferentes, se inscreve. Se você realmente quiser ver esse vídeo logo, se inscreve, que aí ele vai sair essa semana ou na outra semana. Aí depende de você que está assistindo o vídeo e não é inscrito. Então tá na sua mão aí, tá na sua resposta. Na descrição tem os links para contato dos parceiros aqui do canal. Agora tem uma novidade, que é a Manifesto 38, que é uma banda de punk rock ANCAP que faz camisas, então eu estou associado com eles. É a novidade aí que teve dos últimos vídeos por agora. Então você basicamente olha aqui na descrição que vai ter o contato deles também. Eles ainda não têm uma loja, tá? Então eu vou deixar basicamente o link do perfil do Instagram por enquanto. Depois, quando eles tiverem uma loja certinho, eu mando. Mas fala pra eles lá, pô, vim pelo Libertário 03. Manda uma DM lá pra eles no Instagram. Que aí eles aceitam, trocam uma ideia. Segue a banda lá também, pô. Vamos dar uma moral. Banda de punk ANCAP. É da hora. E na descrição também tem os outros parceiros padrões, né? Que é a Ana, que é a minha designer de thumbs, que é quem faz as thumb que você vê aí quando você clica no vídeo. E o Nathan da Make Easy English, que se você quiser aprender a falar inglês, vai lá, fala com o Nathan, libertário, né? Manifesto 38, obviamente, é uma banda libertária também. Libertário, eu não faço negócio com não libertários, desculpem não libertários, mas me reservo o direito de boicotar vocês. Então, na descrição tem o contato do Nathan. Fala, pô, sou inscrito do Libertário 013, manda um print lá provando que é inscrito mesmo. Que aí você ganha um descontinho lá na hora de fazer sua matrícula, vai aprender a fazer inglês, a falar inglês, muito bom. É sempre importante, né? Porque se você quiser ir embora do Brasil, achar que isso aqui é uma maluquice, lá é um bom lugar para você aprender a falar inglês e poder ir embora do Brasil de boa, sem tipo assim, não ficar enrolado na hora de falar com um gringo, né? Então, vai lá, ajuda a libertários também. E você também pode seguir nas outras redes sociais, muito importante. O X, né? Twitter, enfim. Eu ainda falo Twitter, mas enfim, Twitter, Instagram. Segue tudo lá, que aí você vai ser notificado dos vídeos, principalmente o grupo do Telegram e o grupo do WhatsApp. Que o WhatsApp é basicamente um canal de transmissão, então eu só coloco os vídeos lá, então é mais fácil porque às vezes o YouTube não te notifica dos vídeos. Mesmo assim, toca no sininho lá, deixa o sininho preto lá, que é todas as notificações, senão você não recebe, né? Então fica complicado. E, por último, na descrição também você pode apoiar isso que vos falo através de doações é Bitcoin, Bitcoin Lightning ou Nano, que são os meios disponíveis para criptomoeda que você queira apoiar. E se você quiser apoiar com o Pix mesmo, você pode mandar também, que é o contato.libertario013@gmail.com. Não se esqueça, se inscreva, comente, compartilhe. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.